Evangelho, sábado antes da Epifania do Senhor, hoje, memória facultativa do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado antes da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá graça de ouvirmos o Evangelho de São João e também de celebrarmos a possibilidade da memória do nome santíssimo de Jesus. Também estamos no primeiro sábado do ano de 2026 e dessa forma recordamos com grande amor e devoção o Imaculado Coração de Maria. O início deste ano está sendo marcado por tantos sinais maravilhosos, não é mesmo? Ontem tivemos a oportunidade de celebrarmos a primeira sexta-feira do mês e assim abrirmos nesse ano de 2026 o caminho da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje, já no dia 3, temos a oportunidade de também recordarmos o primeiro sábado do mês e dessa forma a memória do Imaculado Coração de Maria, no dia em que a Igreja tradicionalmente, ou seja, por uma grande tradição, nós vamos ouvir já, celebra o Santíssimo Nome de Jesus. E dessa forma, o nome Santíssimo de Jesus e o Imaculado Coração de Maria se encontram. De fato, a nossa devoção à Santa Mãe de Deus nos levará sempre a ter o nome de Jesus em nossos lábios. Hoje no Evangelho, São João, estamos no primeiro capítulo do Evangelho de São João Batista dá testemunho de Jesus e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entrega seus discípulos ao seguimento do Senhor. Ele veio para preparar a sua chegada, ele veio para dar testemunho do Cristo e agora, apontando o Senhor, envia todos os homens ao seu seguimento. Ele que por uma vida sempre o seguiu, preparando o seu caminho. João, que recebeu ainda no ventre de sua mãe a plenitude do Espírito Santo, viveu por amor a Cristo e se entregou por ele. E agora o encontra, o testemunha e posteriormente o seguirá entregando sua própria vida por ele. Mas todos aqueles que o Senhor lhe confiou, João os preparou e os levou até aqui. A minha missão foi trazê-los até a presença do Senhor. Segui-o. O Papa Bento XVI, escrevendo sobre esse Evangelho, vai nos apresentar o testemunho do Senhor. João apresenta o Senhor e o Senhor atrai a si aqueles que João preparou para encontrá-lo. Diz o Santo Padre: junto do Jordão, Jesus manifesta-se com uma
extraordinária humildade, que recorda para nós a pobreza e a simplicidade do menino Deus colocado na manjedoura, e antecipa os sentimentos pelos quais, no final de seus dias terrenos, chegará a lavar os pés dos seus discípulos e sofrerá a terrível humilhação da cruz. O Filho de Deus, aquele que é sem pecado, coloca-se entre a fileira dos pecadores. Mostra a proximidade de Deus em relação ao caminho de conversão de cada homem. Jesus carrega sobre os seus ombros o peso da culpa da humanidade inteira. Inicia sua missão pondo-se no seu lugar, no lugar dos pecadores, junto com eles, na perspectiva da cruz. Quando recolhido em oração depois do batismo, ele sai da água, os céus se abrem e o momento esperado pela multidão dos profetas acontece. Quem dera que rasgassem os céus e descessem, tinha falado o profeta Isaías no capítulo 63, e assim acontece naquele dia. São Lucas parece sugerir que tal pedido foi satisfeito neste momento. De fato, ali, vai nos escrever São Lucas, quando Jesus se levanta das águas do batismo, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu. Ouviram-se palavras nunca antes pronunciadas, vindas do alto do céu. Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. De fato, as palavras de Isaías, a espera do coração do profeta, o desejo e anseio que Deus colocou em seu coração se cumpriram ali, naquele momento, sobre as águas do Jordão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo descem para o meio dos homens e revelam-nos o seu amor que salva. O Pai, o Filho e o Espírito dão testemunho do amor salvífico que nos é entregue. Se foram os anjos que levaram aos pastores o anúncio do nascimento do Salvador e a estrela que levou aos magos vindo do Oriente até ele, pressentemente é a própria voz do Pai que agora indica a todos os homens a presença do Filho de Deus no mundo e que nos convida gentilmente e com vigor a voltarmos-nos para a ressurreição, para a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, pois ele ergue-se das águas que recebiam o pecado da humanidade. Ergue-se para comunicar o amor infinito, que é misericórdia e perdão. Outrora, a voz dos pastores, outrora os anjos anunciaram aos pastores, a estrela de Belém conduziu os reis do Oriente. Bonita essa imagem, né, de Bento XVI, mas agora, no dia do batismo, ele faz esse paralelo com o nascimento, né? É o próprio céu que se abre, o Espírito Santo que vem e o Pai que dá testemunho dizendo: Tu és meu Filho muito amado, em quem eu coloquei toda a minha afeição. Para que todos nós pudéssemos amar o nome de Jesus e segui-lo. Que imagem fantástica! Que homilia maravilhosa! João Batista dá o seu testemunho e o Papa Bento XVI aproveita, pega o trecho do Evangelho de Lucas e o coloca para dizer: bom, hoje João Batista deu testemunho do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, mas o Pai também deu testemunho dele. O testemunho de João nos leva ao testemunho do Pai. Todos os discípulos preparados por João foram preparados para ouvir a voz de Deus que nos fala e seguir o Senhor, o nome que nos foi dado acima de todo nome para a nossa salvação. Por isso, no dia 3 de janeiro, a Igreja oferece a possibilidade de celebrarmos a memória facultativa do Santíssimo Nome de Jesus, comemorado antigamente
no domingo entre o Natal e a Epifania, onde hoje comemoramos a Sagrada Família. O Santíssimo Nome de Jesus começou a ser particularmente venerado nas celebrações litúrgicas durante o século XIV. Foi o franciscano São Bernardino de Sena e seus discípulos que propagaram o culto ao Santíssimo Nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos ali mais ou menos no 1300. São Bernardino vai fazer, é um franciscano, a grande difusão do nome de Jesus no seio da família franciscana, no caminho de evangelização e de anúncio, né? A fim de que ele fosse amado e pronunciado, a fim de que ele estivesse nos lábios e no coração dos homens em favor da salvação das almas. Porém, no ano de 1530, o Papa Clemente VI concedeu pela primeira vez à Ordem Franciscana a celebração do ofício do Santíssimo Nome de Jesus. E foi, perdão, eu fiz uma confusão, os séculos é o século XVI, né? Século XVI. Então, final do 1400, quando São Bernardino começa. Foi concedido o ofício e foi estendida a toda a Igreja lá no pontificado de Inocêncio VIII, essa festa. Então ela começa no 1530, entre as famílias franciscanas, ou seja, dentro da ordem franciscana, e depois, em 1721, o Papa Inocêncio VIII vai fazer com que a festa seja universal, ou seja, venha celebrada por todos os cristãos. Este é o nome santíssimo, desejado pelos patriarcas, esperado com ansiedade, suplicado com gemidos, invocado com suspiros, requerido com lágrimas, dado ao chegar à plenitude da graça, vai escrever São Bernardino de Sena. Já já ouviremos um trechinho de suas homilias sobre o Santíssimo Nome de Jesus. A razão por que se cantam este dia as glórias do nome de Jesus, do nome de Nosso Senhor, e tem mesmo uma ladainha, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que ela é especialmente proposta para o dia de hoje, meus irmãos. É o fato de o próprio Deus ter exaltado para sua honra e glória esse mesmo nome. A Epístola aos Filipenses, por exemplo, nela o apóstolo São Paulo refere que Deus exaltou soberanamente o seu Filho encarnado, outorgando-lhe um nome que está acima de todos os outros nomes, de maneira que diante do nome de Jesus se dobrem reverentes todos os joelhos, seja no céu, na terra ou nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. A liturgia recorda a cada menção do nome de Jesus, a qual o sacerdote celebrante, conforme as rúbricas do missal, deve discretamente inclinar a cabeça em sinal de reverência. Esse gesto nós vemos quando, durante a leitura do Glória, o nome de Jesus é invocado. Então, aquela pequenina vênia, a inclinação da cabeça, é um ato de honra a todas as vezes que o nome do Senhor ele é declarado durante a celebração litúrgica, mas acabou se tornando também um hábito na tradição devocional dos fiéis, em honra ao nome do Senhor, exatamente para guardar de dizer o santo nome de Jesus em vão. Também o evangelista São João, por sua vez, recorda as seguintes palavras de Cristo que expressam o poder que o Santíssimo Nome tem aos olhos do Pai. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vai escrever São João, vulo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que pedirdes em meu nome, vos será concedido. Indicado em sonho a São José e anunciado à Virgem Santíssima pelo Arcanjo Gabriel, o nome de Jesus é em si mesmo uma profecia e um sinal da missão fundamental salvífica do Menino Deus, cujo Natal celebramos agora há pouco. A palavra Jesus é a forma latina do grego
Jesus, que por sua vez é a transliteração do hebraico Yeshua, composto pelas palavras Yahvé, que significa Deus, e Shua, que significa salvar. Desse modo, Yeshua significa Deus salva, ou Deus é salvação. São Bernardino de Sena costumava carregar uma pequena imagem que mostrava a Eucaristia com os raios saindo dela. E no meio via-se o monograma IHS. Todos nós conhecemos essa imagem, não é mesmo? A abreviação do nome de Jesus em grego, Jesus. Mais tarde, a tradição devocional acrescentou um significado às siglas IHS, vindo da compreensão latina. Então, inicialmente, ele representa as iniciais do nome de Jesus em grego, Jesus, IHS. Porém, tardiamente, o IHS recebeu um significado latino, que era a abreviação da seguinte frase: Jesus hominorum salvator, que em latim significa Jesus dos homens o Salvador, ou Jesus Salvador dos homens, né? Jesus hominorum salvator. Juntos querem dizer Jesus é Salvador dos homens. Santo Inácio de Loyola e os jesuítas fizeram deste monograma de São Bernardino de Sena o emblema da inteira Companhia de Jesus. Então o IHS que nós vemos em vários lugares onde tem o Santíssimo Sacramento, onde nos fala de Jesus, é também o símbolo que identifica a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, ou seja, aquela a qual pertence o Santo Padre, o Papa Francisco. Desse modo, o símbolo que nós vemos, que muitos acreditam ter origem com Santo Inácio, na verdade, foi recolhido por Santo Inácio em um grande ato de amor da família franciscana. Ele tem sua origem com São Bernardino de Sena. Unidos hoje àquele que se sacrificou em nosso nome, entregando-se à morte, a fim de nos dar a vida, exaltemos, irmãos, com hinos, preces e louvores, o Santíssimo Nome do Senhor Jesus, tão suave, bondoso e cheio de misericórdia, para todos os que invocam com devoção e confiança este nome. Peçamos ao Senhor que pelo seu santo nome nos fortaleça e nos salve. São Bernardino de Sena, eu concluo, escreve inúmeras homilias sobre o nome de Jesus, mas esta, aquela que a Liturgia das Horas nos apresenta hoje, eu trago para vocês esses 3 parágrafos. Diz São Bernardino de Sena: o nome santíssimo de Jesus foi dado a Cristo Senhor, Redentor de todo o gênero humano, no dia de sua circuncisão. Demos glória a tão grande nome, diante do qual todo joelho se dobra, seja no céu, na terra ou nos infernos, como escreve o apóstolo aos Filipenses. Pois tão grande é a consolação da alma que se alegra com Cristo, que a pobreza se torna riqueza, a aspereza, delícia, e a vileza se torna honra, e pelo seu nome todos os suplícios se tornam doces. Na verdade, saíram os apóstolos da sala do Sinédrio, como vai nos dizer o livro dos Atos dos Apóstolos, cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer vexames e humilhações por causa do nome de Jesus. Portanto, a tua mente mergulha no negrume da tristeza se está iminente uma grave e violenta tempestade, se as costas do mar rebombam com terrível rugido, se as praias do oceano são batidas pela onda e a nau é por elas invadida, então eu vos digo, invoca o nome de Jesus, que parece estar a dormir, e pede-lhe com fé: levanta-te, Senhor Jesus, e salva-me da tristeza que me sufoca. Salva-me, Senhor, dos rugidos que me atormentam. Salva-me, Senhor, da tempestade que se levanta em minha alma e tenta bater-me. Ó nome de Jesus, exaltado acima de todo nome,
Ó gozo dos anjos, ó alegria dos justos, ó pavor dos condenados, ó terror dos demônios, em vós está a esperança de perdão, em vós está a minha esperança, a alegria pela indulgência, em vós a expectativa da glória e do perdão. Ó nome dulcíssimo, que dais o perdão aos pecadores, renovas os costumes no coração dos fiéis, enche os corações de doçura divina. Ó nome desejável, ó nome bendito, nome admirável, nome venerável, nome do Rei Jesus. De tal maneira levantas ao mais alto dos céus os espíritos que todos os que principiam a ter devoção a este nome encontram. Graças a Ele, a glória e salvação. Por Ele nos é dada a vida. Que o nome de Jesus esteja em nossos lábios, pois nele há salvação. Nossa, é de arrepiar. Não tenho o que dizer. Cada texto que pegamos de São Bernardino falando sobre o nome de Jesus é de arrepiar, porque nos devolve a força e o significado do nome do Senhor. Nós pertencemos a Cristo e o nome do Senhor está gravado em nosso coração e escrito sobre nossos lábios. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e de nossos irmãos São Bernardino de Sena, Santo Inácio de Loyola e todos os santos da família franciscana e da Companhia de Jesus. Desça sobre vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixemos de fazer hoje a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Se você ainda não a conhece, procura. É belíssima. E é mesmo o dia perfeito para rezarmos com amor essa ladainha. Aproveita para fazer junto com o ofício de Nossa Senhora, nesse primeiro sábado do mês, em honra à Santa Mãe de Deus. Deus abençoe a todos.